Boa noite, galera. Boa noite, galera do Face, das redes. Não esqueçam de compartilhar a live. Todo mundo precisa ouvir as palavras que são entregues aqui toda quarta-feira. E, galera, vocês também compartilhem lá nas redes, compartilhem o que a gente tem feito, o que Deus tem feito por aí. Meu nome é Joey, como a Gi falou. Eu tenho 25 anos. Eu sou novo aqui no ministério. Então, Deus tem feito algumas fusões, algumas uniões aí. E sou casado com a Jaque, ali, minha esposa ali atrás. Uhul! 1 ano e 4 meses de casamento. Deus é bom demais. Casem. Povo, casem. E glória. Vamos lá, gente. Deixa eu só puxar aqui, que eu sou desastrado. Eu vou acabar derrubando isso aqui. Quer ver? Então eu vou puxar por aqui. Eu gostei muito de uma música que foi cantada aqui, que diz: eu não sou mais órfão, eu sou filho, né? Então hoje eu quero falar um pouquinho disso, sobre essa mudança de órfãos para filho. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje é algo que Deus tem falado comigo aos pouquinhos. Faz um tempo que Deus tem falado sobre essa mudança de mente, sobre sair de órfão e começar a ser filho. E de uns tempos para cá, de uns meses para cá, ele tem revelado algumas coisas, tenho entendido, tenho conversado até com o Otto sobre tudo isso, sobre essa mudança, sobre graça. E Deus tem começado a revelar algumas coisas comigo. E eu falei, cara, eu não posso segurar isso. Eu preciso escrever tudo que Deus está falando e preciso passar adiante. E quando eu falei pela primeira vez, acho que foi mês passado, preguei essa palavra, a presença veio de uma maneira gloriosa. A presença de Deus veio porque quando a gente realça a bondade de Deus, quando a gente realça a graça dele, quando a gente realça quem somos e quem ele é, filhos e pai, ele libera a glória. Então eu acredito que hoje à noite vai ser uma noite de glória, de presença de Deus aqui. Eu já estou sentindo, na verdade. E em casa também, a galera que está em casa, tenho certeza que Deus vai te pegar aí. Então fique atento. O nome da palavra de hoje é metanoia. É chegado o reino dos céus. Vocês querem que eu tire esse microfone aqui? Melhor para ler, acho. Metanoia é chegado o reino dos céus. O versículo que Deus falou comigo foi Mateus 4:17. Segue aí. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora, quando eu li esse versículo, Deus falou algo totalmente diferente do que eu já tinha ouvido me converti em 2010, então nesses 9 anos aí de convertido. Deus começou a me revelar algo totalmente mais profundo, algo que eu nunca tinha ouvido, algo que começou a trazer uma paz ao meu coração, uma mudança de mente. E Deus começou a falar comigo sobre a palavra arrependei-vos, que no original é metanoia. Agora, nós somos acostumados a ouvir que metanoia é arrependimento, né, como diz a tradução em português. Se arrependa dos seus pecados. E somos acostumados a ouvir que metanoia quer dizer o quê? Você está andando nesse caminho, vem Jesus e fala, se arrependa, e você vai para o outro caminho. É certo isso. Metanoia também significa arrependimento, se arrependa. Mas, além disso, mais do que isso, metanoia principalmente significa mudança profunda dos nossos pensamentos, conceitos e crenças. Não é só a palavra arrependimento. O nosso vocabulário aqui no Brasil, o nosso dicionário é muito limitado. Então, algumas palavras em grego eles não conseguiram traduzir na sua totalidade para o português. E Deus começou a revelar algumas coisas bem interessantes. Deus falou assim para mim, que Jesus veio trazer a cultura dos céus. Por isso ele disse, metanoia, é chegado o reino dos céus. Ou seja, Jesus disse assim, mude o seu jeito de pensar e ver as coisas, porque a partir daqui, tudo será diferente. A partir daqui é o novo reino, a partir daqui é o reino dos céus. Amém? Porque Jesus começou a falar isso quando ele chegou, depois de se batizar. Porque o povo estava acostumado com um reino, com uma sociedade, uma cultura de regras, duras leis, e sem nenhuma misericórdia, sem nenhuma compaixão. Ou seja, se você era pego em adultério, se você era pego em pecado, já era para você. Zerou. Era pedrada na cabeça,
era expulsão da sociedade, né? Se você era um leproso, por exemplo, você não podia ficar dentro da cidade, você não podia ficar em sociedade. Então, eles te isolavam. A mulher, nos seus tempos no período de menstruação, a mulher não podia ficar nem na cidade. Ela tinha que ficar fora da cidade. Então, eles estavam acostumados com um padrão de sociedade bem pesado, bem de regras, bem tipo, ou você anda na linha, ou, cara, tem duas escolhas. Ou você sai da cidade, ou a gente mata você na pedrada. Essa era a lei. A lei era rigorosa. E a lei judaica, ela não é somente os 10 mandamentos. Tem um monte de leis. E a gente precisa entender que o que a lei judaica dizia era o seguinte: você tropeçou em um ponto, você tropeçou em todos os pontos da lei. Não tinha misericórdia, não. Era pesado o negócio. Então, Jesus vem trazer uma cultura totalmente diferente, que é a cultura do reino dos céus. E para viver essa cultura, é preciso uma mudança de mente, uma nova mentalidade. Não é à toa que Paulo, em Romanos 12, 2, fala assim, transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente precisa mudar a nossa mente. A gente precisa sair do ponto A e ir para o ponto B. A gente precisa entender que quando Jesus chegou, ele disse assim: mude a sua mente, porque a partir de hoje é tudo diferente. Mude sua mente, porque a partir de hoje eu venho e eu mudo as coisas. Então Jesus veio revelar algumas coisas sobre ele mesmo, sobre Deus e sobre o reino de Deus. E a primeira coisa que Jesus veio revelar, o primeiro ponto que Deus me deu, é que Jesus é a bondade de Deus. Lá em Marcos 10, 17 e 18, fala assim, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. É engraçado, porque o cara, ele perguntou assim: o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para ser salvo? Aí Deus fala assim: você precisa entender que existe um cara que é bom, Deus. O que Jesus estava falando através desse momento? Jesus estava refletindo a bondade de Deus. Jesus estava dizendo, cara, primeiro, para você herdar o reino dos céus, você precisa entender e mudar a tua mente. A partir de hoje, você precisa entender que Deus não é esse cara carrasco, não é esse cara mandão, não é esse cara que está em cima de você com um cajado e que se você desligar na lei agora, você vai tomar cajadada na cara. Deus não é esse cara. Você precisa entender que Deus é bom. Existe só um bom. Deus é bom. E Jesus estava apontando para a bondade de Deus. Era necessário Jesus mostrar que Deus é um Deus bom, porque os judeus, por mais que por muitos anos cantaram que Deus é bom, muitas vezes eles perderam o rumo dessa verdade. E eles começaram, os fariseus, principalmente, eles começaram a colocar muito peso nas regras. Nem eles mesmos conseguiam seguir todas aquelas regras que eles colocavam, mas era um peso, era uma acusação, era uma condenação. E Jesus vem e fala assim, para você herdar o reino dos céus, primeiro entenda que Deus é bom. Amém? O segundo versículo que Deus me deu é Romanos 2, 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? É engraçado porque quem fala sobre isso é Paulo. E Paulo era um cara bem duro. Paulo era um cara bem macho alfa, digamos assim. O cara não tinha... Cara, ou você anda na linha, entendeu? O cara veio de uma linha de fariseus, então ele tinha um jeitão meio durão de ser. Mas ele fala assim, você precisa entender que o que te leva ao arrependimento é a bondade de Deus. Então Jesus vem trazer um novo conceito. Jesus vem trazer o conceito de que para você se arrepender e mudar de mente, começar a mudar o teu rumo, começar a mudar o teu caminho, você precisa ter um encontro com a bondade de Deus. Porque é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Nós somos acostumados com uma cultura, né? Que o arrependimento
vem pela condenação, por uma pregação pesada, onde mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso raciocínio, e você sai do culto, pensando, pô, cara, desculpa a palavra, galera da internet, mas eu preciso falar, pô, cara, eu sou um bosta, né? A gente pensa assim, né? A gente, às vezes, tem umas pregações, você sai da pregação e você fala, caraca, mano, eu não presto. E aí, toda a esperança se vai. Só que a gente precisa sair do culto entendendo que somos falhos, mas que existe uma esperança que Deus é bom, e Ele é bom, e Cristo em nós é a esperança da glória. Então, se Ele está em nós, temos a esperança de ver a glória de Deus. Então, nós somos acostumados a um conceito de que para eu me arrepender, eu preciso começar a me autocondenar, a me autoacusar, a olhar para mim e dizer, cara, eu realmente não presto, cara, olha o pecado, olha esse pecado, olha isso que eu faço, olha o que eu fiz hoje, olha o que eu fiz ontem. E a gente vai criando uma mente, a gente vai criando um pensamento e você fala, cara, aí você chega a um lugar de tristeza profunda e você fala, nossa, eu não presto, preciso me arrepender. Mas olha que interessante, a palavra diz, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. É um outro conceito. Quem te leva ao arrependimento é a bondade de Deus. É a bondade de Deus. Não é uma palavra de condenação, não é uma palavra de acusação, não é uma palavra de peso sobre você, não é um dedo apontado para você. Se você vê um irmão que ele precisa se arrepender dos seus pecados, não é a gente apontando o dedo para ele que ele vai se arrepender. Esses dias uma menina mandou mensagem para mim, ela é da igreja, ela vai na nossa célula que a gente tem lá em casa, e ela falou assim, Joey, ora por mim, por arrependimento. Preciso me arrepender, né? E eu falei, olha, beleza, eu vou orar por você, só que você precisa entender que a palavra ele fala uma coisa sobre arrependimento. A bondade de Deus é que te leva ao arrependimento. Então, se você precisa de arrependimento, você precisa ter um encontro com a bondade de Deus. Então, toda vez que você for para o teu secreto, toda vez que você for orar, toda vez que você for buscar a Deus, peça que Ele te revele a profundidade da sua bondade, a profundidade do seu amor e a profundidade da sua graça sobre você. E você vai chegar ao arrependimento que você busca. Então, nós somos acostumados, né? Cara, ora por mim, por arrependimento. Aí o cara vem e começa a orar por você. Senhor, mostra para ela, mostra para ele o erro. Mostra que se não mudar, vai perder a salvação, vai para o inferno. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Então, Jesus veio para mudar um conceito que na época era um pouquinho difícil de se mudar. E começou a trazer um conceito de que, olha, você precisa entender que Deus é bom e você precisa entender que a sua bondade é o que te leva para o arrependimento. A sua bondade é que te faz ter uma metanoia. Amém? Segundo ponto, eu estou indo meio rápido porque o tempo está meio escasso aqui. Às vezes eu vou falando. Segundo ponto, Jesus é a justiça de Deus. Lucas 9, 54 e 55 diz assim, ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Então pensa comigo, essa cena foi o seguinte, estava Tiago e João, estavam com Jesus, e eles estavam passando por Samaria, e aí Jesus começa a pregar em Samaria, só que os samaritanos eles não recebem a palavra de Jesus. Aí os discípulos, cheios de justiça própria, eles olham para Jesus e falam, contextualizando, mano, você quer que a gente ore, manda fogo dos céus e queima esse povo todo? E Jesus olha para eles e fala, não, vocês não entenderam nada. É engraçado porque você vê que Pedro, Tiago e João, eles são as colunas da igreja. Então, Pedro, Tiago e João, eles são os caras que andavam mais perto de Jesus. Como que os caras que andavam mais perto de Jesus falaram para ele, você quer que a gente mande fogo dos céus e mate todo mundo? Qual que era a intenção desses caras? E eles eram discípulos de Jesus, eles andavam com Jesus. A intenção dos caras era fazer
vingança e matar todo mundo. Os caras que andavam com Jesus queriam matar um povo inteiro, uma cidade inteira. Ou seja, uma chacina, né? E aí Jesus chega para eles, olha assim para eles e fala, não, você não entendeu. Você não entendeu, vocês não entenderam de que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens. O Filho do Homem veio para salvá-los. Então Jesus ele vem mostrar que com ele a justiça é diferente. Com ele a justiça não é vingança, não é destruição. A justiça de Deus é bondade e misericórdia. Pensa naquela frase, quantos aqui em casa ouviram aquela frase, Deus é amor, mas ele é justiça? Quantos já ouviram aqui? Pode levantar a mão aqui, galera. Cara, eu ouvi uma pá de vezes. E geralmente a galera fala isso quando alguém está desviado, está fora da igreja, e fala, não, beleza, mas Deus é amor, mas ele é justiça também. E se a pessoa não se arrepender, Deus vai vir com a justiça. Sabe, 2 Coríntios 5:21 vai dizer assim, ó, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Sabe, quando a galera fala essa frase, e Deus começou a falar comigo fortemente esses tempos, eu entendi que quando alguém fala essa frase, não entendeu nada sobre a graça de Deus. Porque quando eu penso nessa frase, eu vejo que a galera pega Deus e torna Deus num cara vingativo, num cara mau. E fala assim, cara, se você não me seguir, a minha justiça vai pesar sobre você. E, cara, a Bíblia diz que a justiça de Deus é totalmente diferente do nosso conceito. Tanto que, no Antigo Testamento, Deus disse para o povo que a justiça do povo, a justiça do homem, é como trapo de imundícia. Eu não vou falar o que é trapo de imundícia. É bem nojento. Procura no Google e você vai ver o que é trapo de imundícia e você vai entender o que é justiça dos homens diante de Deus. O que ele acha da nossa justiça? Porque a nossa justiça é totalmente diferente da dele. A justiça de Deus é bondade e misericórdia. Tanto que Deus pegou o único que era digno de sua graça, o único que era digno de sua glória e da sua bondade, e jogou sobre ele todos os pecados da humanidade. Por que isso? A palavra diz que ele fez isso para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, Deus fez uma troca. Ele pegou Jesus, que era um cara santo, ele era totalmente santo, totalmente sem pecado, e ele jogou sobre Jesus toda a condenação que estava sobre nós, toda a ira de Deus que deveria vir sobre nós. Agora Jesus morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, sofreu por nós, para que nós nos tornássemos igual a Jesus como era antes, justo, sem pecado. Aí Deus diz assim, eu fiz isso para que vocês vos tornássemos justiça de Deus. Eu fiz isso para que vocês fossem minha justiça. E aí você vai entender que o que Deus fez por nós foi demonstrar uma misericórdia incrível, profunda. E a justiça de Deus é bondade e graça para com os outros, para com os homens. Amém? A justiça de Deus é bondade e misericórdia. Então, quando Deus começou a falar comigo sobre isso, eu falei, cara, que conceito totalmente diferente de justiça a gente tem, né? É por isso que Deus lá atrás disse, mano, vocês não estão entendendo que a justiça de vocês é podre. A justiça de vocês é vingança, mas a minha justiça é bondade e misericórdia. A justiça de Deus não é olho por olho, dente por dente. A justiça de Deus é pegar seu único filho, que nunca tinha pecado, para fazê-lo carregar todos os nossos pecados, a fim de que nos tornássemos como ele. Ou seja, justos, sem pecado. Você é manifestação da justiça de Deus aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto que Deus falou comigo e último, Deus falou assim, Jesus é a graça de Deus. Tito 2, do 11 ao 12 vai dizer assim, ó, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Então, tem duas partes. Tito 2, do 11 ao 12, tem duas partes. Tem a parte que ele fala da graça salvadora. A graça ela tem duas funções. A primeira função da graça é salvar.
Então nós fomos salvos pela graça, diz a palavra. Não é por obras, não é pelo que fazemos, pelo que dizemos, mas é pela graça. Agora, a segunda parte da graça é interessante, porque a palavra, a minha Bíblia diz que a graça, ela me ensina a abandonar as paixões mundanas, a abandonar a impiedade e viver de forma piedosa. Então é interessante porque eu tenho ouvido tantas vezes alguém falar assim, cara, você não largou ainda esse pecado, você ainda não parou de fazer tal coisa, você não parou ainda de ouvir tal música, você não parou ainda de fazer, como se isso fosse por obra humana, como se isso fosse por meu esforço. Aí eu estava buscando em Deus e Deus falou assim, filho, você nunca vai vencer o pecado na força do teu braço, porque a minha palavra diz que é a minha graça que te ensina a abandonar a impiedade. É a minha graça que faz isso. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele veio, ele falou assim, muda a tua mente, porque agora não é mais por obras, não é mais por sacrifícios, agora eu faço tudo, eu venço a batalha e você é mais do que vencedor. A partir de hoje, a partir de 2000 anos atrás, Jesus veio e ele disse assim, você só vai vencer porque eu venci, então por causa da minha graça e do meu poder, você é capaz de vencer. Não é por obras, não é por tanto que você tenta, não é por tanto que você se condena, não é por tanto que você luta, não é por estratégias humanas, mas é pelo meu poder. Ele fez o Cordeiro Perfeito a ser sacrificado para que todo pecado de ontem, hoje e do futuro sejam perdoados e sejam retirados de nós e através do poder dele a gente possa vencer. Jesus veio para nos mostrar que tudo que não conseguimos fazer sozinhos, ele resolveu por nós. E tudo que precisamos fazer é desfrutar desse presente. Ele disse, ei, eu venho aqui porque eu já vi que pela lei não dá certo. A lei ela veio para nos mostrar que eu não sou capaz pelas minhas obras, mas ele veio para dizer, é pelo meu poder agora. Lembra daquele versículo que diz, não é por força nem por poder, mas pelo Espírito de Deus? Cara, isso é muito atual. Não é por tanto eu tentar, não é por tanto eu me esforçar, mas é pelo poder do Espírito de Deus. Então, eu quero lançar uma mensagem aqui para vocês que estão aqui e a galera que está na internet. Pare de se torturar. Pare de se condenar por não conseguir parar de pecar, não conseguir parar de fazer tal coisa, não conseguir abandonar um tal hábito. Comece a desfrutar da liberdade do pecado que Jesus conquistou por nós, através da graça que nos dá poder para mudar nossa mente e vencer o pecado com as armas certas. Sabe, isso eu preciso dizer para mim todos os dias, porque todos os dias eu tento vencer na força do meu braço. Todos os dias eu digo, não, eu sou suficiente, eu posso. Mas eu quero dizer para você, a obra da cruz é suficiente. O poder de Deus é suficiente. A graça nos basta, como Deus disse para Paulo. Paulo estava enfrentando um momento de dificuldade, um momento tenso na vida dele, e quando ele pede para Deus retirar isso da vida dele, Deus diz assim, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então deixa eu te falar, pare de se torturar e comece a desfrutar do poder de Deus para vencer isso. A graça não condena, ela ama, encoraja e direciona. João 8, 10 ao 11 diz assim, então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Sabe, Jesus não condenou aquela mulher que foi pega em adultério. E aquela frase foi tão poderosa que bastou para transformar a vida daquela mulher. Então eu digo hoje para você, a graça não te condena, ela te empodera. Ela te empodera para você abandonar a tua vida de pecado. A graça não acusa, ela te encoraja, ela te levanta. E ele demonstrou bondade, compaixão e a encorajou, direcionou a não pecar mais. Aquela única frase foi suficiente para mudar a vida dela. E sabe por quê? Eu quero concluir com Romanos 8, do 1 ao 2. Porque agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Amém? Não há mais condenação.
não há mais condenação. Sabe, a gente às vezes cai no erro. Na hora que a gente falha, na hora que a gente peca, a gente fala, cara, eu sou pecador, eu sou horrível. Eu quero te dizer uma verdade hoje, e se de tudo isso aqui, cara, você não entendeu muita coisa, leve isso para casa. Você não é mais pecador, você foi justificado pelo sangue de Cristo. A palavra não diz que você é pecador, a palavra diz que você é justificado, e Ele te chama de filho e não mais de servo. Amém? Você não é escravo, você não é servo, você é filho e não é pecador, é justificado. Concluindo, Jesus veio trazer um reino de bondade, graça, amor, paz, alegria, justiça, um reino sem condenação, um reino sem acusação, um reino de um bom pai que ama seus filhos mais do que tudo. Jesus veio para arrancar a culpa do pecado que nos assola e veio nos ensinar através do poder da graça como viver uma vida sem peso, sem pecado. Você é extremamente amado por Deus. Você é extremamente amado por Deus. Não importa o que você faça, esse amor não diminuirá nunca. Ele já resolveu a questão do teu pecado lá na cruz. Entenda isso. O pecado já foi resolvido lá na cruz. Ele já resolveu o pecado lá na cruz. Deus não quer mais resolver isso. Agora Ele quer resolver a questão do teu coração, a questão da tua alma. Deus é um bom Pai e Ele é extremamente bom. E você precisa conhecer essa bondade sem fim que Ele veio revelar através de Jesus.